Meu povinho, cá estamos nós, em mais uma derrota do Barcelona na Liga dos Campeões. Cheguei a perguntar para o Rafinha, depois do jogo, se esse time tem algum bloqueio na Champions, porque a quantidade de erros que eu vejo o Barcelona cometer em Liga dos Campeões, individuais, coletivos, bobeira, besteira, me chama muito a atenção. Hoje foi o dia do Ter Stegen, né? Hoje foi o mau dia do Ter Stegen cometer muitos erros, muitos erros. Eu acho que foi o pior jogo que eu já vi o Ter Stegen fazer com o Barcelona. Foi muito mal mesmo e em coisas bobas, como a saída de bola que resultou a expulsão do Eric Garcia, era muito simples e o Ter Stegen acabou falhando. Antes de falar do jogo, dos jogadores e tal, eu quero dar um recado para vocês e que é muito sincero, que é o seguinte: aqui na minha cobertura em Mônaco, eu precisei falar 5 idiomas. Precisei falar catalão e castelhano para entrevistei o Marc Casador e, enfim, para conversar com o pessoal do Barcelona. Falar português para me comunicar com vocês. Falar inglês para entrevistar personagens do Mônaco, técnico, Zacaria e tal. E falar francês também, porque aqui o Principado de Mônaco está na França, né, um território que está anexado à França, e precisei falar francês também. E para falar 5 idiomas, eu não tenho tempo de me matricular num curso, de assistir a aula, de estar 2 horas da tarde, quinta-feira, numa sala ou na frente de um computador. Então eu tenho usado a Babel. Babel é um dos melhores aplicativos para aprender idiomas que tem. Se eu tenho meia hora, pega aqui o celular e rapidinho eu consigo, num trajeto de metrô, de trem, alguma coisa, estudar francês meia hora. Se eu tenho mais tempo em casa, eu estudo. Dá para usar também no computador, é super fácil também usar no computador e tal, se quiser não usar no aplicativo, mas no aplicativo também funciona muito bem. E desde julho eu estou usando e já consegui entender bastante bem o francês aqui dessa vez. Até me arrisquei a falar francês com algumas pessoas aqui, alguma coisa. Então eu animo todos vocês a tentarem também. Tem QR Code aqui na tela para vocês baixarem o aplicativo da Babel. Tem descontos exclusivos em um dos melhores aplicativos para vocês aprenderem idiomas. Eu estou me arriscando no francês e acho que estou me saindo bem, tá fazendo bem para mim. Vamos ver o que vocês escolhem, porque aprender idioma não ocupa espaço e é muito bom porque ajuda a gente na vida profissional e pessoal também. A cobertura que teve isso, né, de falar muitos idiomas e de entrevistar muitos jogadores, eu só não imaginava que teria uma expulsão com 10 minutos, porque a gente vem aqui para um jogo de futebol e o jogo de futebol foi completamente comprometido. Vira um outro jogo de futebol, fica muito difícil de avaliar se jogou bem o Condé, se jogou bem o Baldé, se jogou bem o Rafinha, o Lamine Yamal, o Lewandowski, porque fica todo mundo 80 minutos tirando água de dentro do barco, né? É um naufrágio que estava acontecendo. E o Barcelona estava tentando evitar como desse para evitar esse naufrágio que estava acontecendo. A expulsão não é inteligente. Eu não sei se o Eric Garcia chega a pensar, a decidir como que é. Eu até acho que como tinham alguns jogadores perto, ele pensou que não seria expulso. É isso que eu imagino que ele pensou. Mas, por exemplo, aconteceu com o Ronald Araújo, agora acontece com o Eric Garcia. Não se pode trocar um cartão vermelho por um possível gol. Tem que deixar, se possível, o gol, porque se o Mônaco faz 1-0, como fez 6 minutos depois, coloca a bola no meio do campo e vai jogar de novo e recomeça o jogo de futebol. Então, aos 10 minutos eram 11 contra 11. Aos 11 minutos eram 11 contra 10 e 0-0. Aos 18 minutos já era 11 contra 10 e 1-0. A vantagem de fazer a falta e ser expulso já tinha acabado, porque não durou 7 minutos. E aí depois o gol do Lamine Yamal é absolutamente circunstancial. Assim, o Barcelona não construiu, não jogou para empatar o jogo. Em finalizações, eu acho que foram 16-6 pro lado do Mônaco. Vou até conferir aqui para ver. Finalizações totais 18-4. E o Mônaco finalizou 8 vezes no alvo do Barcelona, fora as jogadas de impedimento, né? Que o Mônaco chegou muito perto, mas os impedimentos não entram depois para as estatísticas das finalizações e tal. Então, a avaliação fica muito ruim. O que dá para avaliar individualmente para mim é o Ter Stegen, que foi muito mal nessa tomada de decisão do passe para o Eric Garcia, saídas em falso. Eu acho que ele falha no segundo gol, não tinha que escolher canto, é parar, colocar o peito e o corpo na frente e ver o que vai acontecer. Foi um chute forte do jogador do Mônaco, que aliás tinha marcado já na temporada passada, quando jogava no Antuérpia, em cima do Barça.
Ter Stegen tenta escolher o canto e vai muito mal. Fez um mau jogo Ter Stegen. Acontece, todo mundo tem um mau dia no trabalho, hoje foi o mau dia do Ter Stegen. Acontece de vez em quando errar uma saída de bola, aconteceu hoje também com o Barcelona. A questão é que acontece tanta coisa que pode acontecer com qualquer um e acontece com o Barcelona na Champions, que eu tenho essa sensação que esse time está traumatizado e que o trauma nunca vai embora. Sempre quando chega a Liga dos Campeões, a gente vê um outro Barça e normalmente ele é pior do que o Barcelona, que joga o Campeonato Espanhol, que tinha vencido 5 partidas, tinha um adversário muito duro do outro lado, que é um time que rouba muitas bolas, muito físico, rouba muita bola, especialmente na faixa central do campo, e o Barcelona tenta usar muito essa faixa central do campo. Hoje era com Casadó, com Pedri, com Eric Garcia, e o Lamine e o Rafinha participam, especialmente o Rafinha, desse jogo por dentro também, que é para atrair muito jogador por dentro e liberar o lado do campo. E o Mônaco é especialista em roubar a bola, então o Mônaco se serviu de Barcelona hoje, porque o Barcelona fez tudo que o Mônaco queria que fizesse, ainda mais com um jogador a menos, e demorou até para o Mônaco vencer o jogo. Demorou. Acho que o normal seria que o Mônaco já tivesse virado o primeiro tempo ganhando e que no segundo tempo tivesse vencido com ainda mais tranquilidade. Em algum momento eu pensei que o Barcelona ia ser goleado mais uma vez na Champions League. O que tem de diferente dessa vez é que não tem a análise de jogo, né? Assim, não tem o que dizer individualmente muito dos jogadores do Barcelona, porque qualquer coisa que a gente vá tentar fazer aqui, a gente vai cair no problema de que com um a menos era realmente muito difícil. Não foi o melhor dia do Rafinha, que tentou muito nas duas que ele teve no ataque. Uma na hora de finalizar ele é desarmado e no segundo tempo o goleiro consegue dividir com ele. Ele ainda tem a infelicidade de não se entender ali com o Leva no lance do segundo gol com o Mônaco, né? O Leva queria a bola na frente, o Rafinha tocou no pé, a bola acabou caindo para o Wanderson, que fez um passe e o Barcelona ainda não estava encaixado quando o Mônaco passou a jogar com 2 atacantes. A bola passa por cima do Pau Cubarsí e o Inigo Martínez não consegue chegar. Tem um problema da zaga do Barcelona ser lenta. Inigo e Pau Cubarsí não são jogadores muito rápidos, então sempre que precisam correr atrás dos atacantes, eles chegam muito atrás, especialmente o Inigo. O Pau Cubarsí ainda tem uma recuperação melhor. Eu gostei do jogo do Marc Casadó. Achei que o primeiro tempo perdeu algumas bolas, mas lutou, recuperou muita bola. Acho que defensivamente fez um jogo melhor do que construindo. Pedri, eu acho que o primeiro tempo dele foi muito difícil, muito complicado por estar completamente congestionado nesse centro do campo do Mônaco. O Lamine teve esse bom lampejo. Olho, porque o Lamine sai depois de tomar uma pancada no tornozelo. Eu não sei se ele sairia ou não, mas ele tomou uma pancada do Wanderson no tornozelo e logo depois disso foi substituído pelo Ferran Torres. O Lewandowski também tem a avaliação bem prejudicada, porque teve que baixar para jogar quase que como um 10 muitas vezes, para ajudar o time a se recompor ali, e não pôde jogar basicamente na posição dele. Enfim, é um jogo que é difícil de avaliar, porque a partir dos 10 minutos virou um outro jogo, e que era muito óbvio que o Barcelona não conseguia fazer nada do que ele tinha planejado, e que o Mônaco se deliciou com esses 80 minutos que ele teve para vencer o Barcelona como quis. De Liga dos Campeões, meu povo, já tem um problema para o Barcelona, que é o seguinte: para se classificar entre os 8, estão fazendo contas de entre 15 e 18 pontos. Tem gente que fala que é 16 a 18, tem gente que fala que é de 15 a 18. Se forem 15 pontos os necessários, eu estou jogando para baixo, é vencer 5 de 7 jogos. O que basicamente não tem mais muita margem de erro para o Barcelona, né? Ainda tem Bayern, Dortmund, tem a Atalanta, tem que em Lisboa jogar contra o Benfica, tem ainda alguns jogos muito complicados. O Barcelona estará entre os 24, mas estar de 9º a 24º é cair num mata-mata que você não sabe o que vai vir do outro lado. Não dá para saber o tamanho do monstro que vai estar do outro lado. Se vai ser um time mais frágil ou se vai ser um bicho-papão, uma Atalanta, um Leipzig, um Bayer Leverkusen, sei lá quem é que vai estar do outro lado se você for para o playoff. Então, por que eu já estou sendo alarmista depois da primeira rodada, que acabou tem poucos minutos? Porque o Barcelona perdeu para um time do pote 4. O Mônaco era uma pegadinha desse sorteio, porque o Mônaco não é um time de pote 4, o Mônaco não é um Slovan Bratislava, não é um Young Boys, não é um time desse calibre. O Mônaco é o vice-campeão francês, é um muito bom time de futebol, mas que não tem coeficiente UEFA porque ficou muito tempo sem jogar as competições europeias. Então, quem for pegar Mônaco, Aston Villa, o Girona mais ou menos que está ali no pote 4 e o Stuttgart, vão se dar mal, os times de pote 1 e 2. Bom, os do 3 e 4 também. Mas são times irreais nesses potes. Esses times tinham que estar mais acima pela qualidade que eles têm. Caiu no sorteio um time desse para o Barcelona
E é mau negócio, foi mau negócio. Veio aqui na casa dele logo na primeira rodada. O Real Madrid, por exemplo, caiu com o Stuttgart, mas pelo menos jogou em casa contra o Stuttgart. O Barcelona, que teve que jogar fora contra o Mônaco, perdeu para um time de pote 4. O Bayern de Munique ganhou seu jogo, o Real Madrid ganhou seu jogo, o Bayer Leverkusen ganhou, o Atlético de Madrid ganhou, o Arsenal empatou, mas empatou com a Atalanta, Manchester City e Inter empataram, mas entre si. Enfim, todo mundo, o Liverpool ganhou do Milan, todo mundo que se imaginava que ia ganhar, que vai disputar a vaga entre os 8, ganhou, menos o Barça e o Arsenal. Mas o Arsenal empatou contra um time mais forte. E Inter e Manchester City empataram um confronto direto. Então, se forem necessários 18 pontos, o Barça ainda tem 21 em disputa. Pode tropeçar só mais uma vez, em 7 jogos. E se forem 15 pontos, o que é uma pontuação baixa, eu duvido que vai ser 15, tá? Eu tô achando que vai ser pelo menos 16, mas vamos colocar 15. Pode tropeçar só mais 2 em 7 partidas. E ainda tem saídas e jogos em casa como contra o Bayern e a Atalanta muito complicados. Enfim, eu acho que o Barcelona estará entre os 24, mas perder aqui já dificulta bem para estar entre os 8. Mas ainda tem muita coisa até o final de janeiro para a gente ver o que vai acontecer. Tá certo, meu povo? É isso daqui, de Mônaco 2, Barcelona 1. Eu volto amanhã respondendo perguntas de vocês. Volto no sábado com o resumo da semana do Barça e eu volto domingo para falar de Villarreal-Barcelona. Então se inscreve aí e não perde os próximos conteúdos do canal. Beijo pra vocês, meu povo. Já é quinta-noite, já não precisa ter tanto juízo assim também. A gente sabe que quem trabalha sexta é desorganizado. E eu vou trabalhar pra caramba na sexta. Desorganizado pra cacete eu. Valeu, gente!